Olá pessoal, eu sou a Maia Andrade e esse é mais um programa Inclusão Cultural da TV Polo. Esse programa está sendo realizado com o apoio do PROAC, um programa de ação cultural do estado de São Paulo. E hoje a gente está aqui com Luna Lassini, representante do projeto da Arte da Rua e que também tem uma vivência dentro da cultura hip hop, que a gente está nessa temática aqui agora. Conta pra gente um pouco da sua história, Luna. Como que você foi se encontrando com essa cultura? Como começou? Oi, Maia. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite aqui pro programa Inclusão Cultural. Estou muito feliz de estar fazendo parte. Muito importante a gente ter esses espaços de fala aqui na cidade e com os artistas que estão aí, né, fazendo acontecer. A minha história com a arte, ela começou desde novinha mesmo. Eu lembro da minha mãe me ensinando coisa boba, sabe? Por exemplo, pegar a moeda, colocar debaixo do papel e passar por cima, e aí sai o outro lugar ali. Eu tinha o hábito de passar por cima de imagem de caderninho, sabe? Caderninho, vem bonequinha, e você vai passando por cima. Eu sempre gostei, sempre me identifiquei muito. Sempre tive essa vontade de ser artista, mas eu tinha essa coisa de artista de Louvre, né? Artista de museu, e eu nunca tinha nem ido em museu, sabe? O que eu entendia de museu era o que a gente via em livro de escola, em livro de fundamental, de arte, que a gente passa, e aí tem Picasso, Leonardo da Vinci, todas aquelas coisas realistas. E, por exemplo, o realismo é uma coisa que eu nunca me identifiquei muito, então eu não me via nesses lugares. E aí o tempo foi passando. Na escola, no fundamental, eu tive uma oficina de grafite. Na verdade, eu tive uma professora de artes que ela me inspirou muito. Ela era uma querida. E eu lembro que antes dela, todas as professoras de artes que vinham com essa coisa do que estava na caderneta, né? E ela tinha essa coisa de passar diferente, de fazer a gente experienciar. Então, a gente vai ver xilogravura. Ela fazia a gente experienciar a xilogravura. A gente vai ver tal coisa. Ela tinha ela era mais abrangente, né, culturalmente. E aí ela convidou um amigo artista também da cidade a fazer a oficina, que foi onde eu tive meu primeiro contato com grafite. Eu amei. Eu acho que o grafite, ele é muito acessível, né? Ele tá aí, ele tá na rua, ele tá como protesto, ele tá como expressão. É literalmente uma galeria a céu aberto. E é o que faz a arte ser em sua essência, no meu ver, né? E desde então, dali eu comecei a experienciar diferentes formas que o grafite traz, né? O grafite, ele tem no muro, ele tem na caneta, né? Ele tem no sticker, ele tem no stencil, ele tem as suas formas de artes. E aí se passaram bem mais de 10 anos. E estamos aqui hoje. Hoje em dia, eu me dou o luxo de poder colocar a minha arte como um hobby, sabe? Eu sinto que deve sim ser valorizada. As pessoas que escolhem viver disso e ter uma renda disso e tudo mais. Mas quando eu me coloquei nesse lugar, me tirou um pouco da minha essência e do que eu tinha como arte. E aí, como eu tenho outros trabalhos, né, que eu consigo ali me estabilizar, hoje eu vejo como uma coisa que eu faço porque eu amo, assim, porque eu quero fazer. É o luxo que eu me dou. E tamo aí, né? Tamo firme, tamo continuando. Eu me vejo fazendo isso pra sempre. Talvez não com tanta frequência como eu gostaria, mas vir e volta, ou trocar um stickerzinho, ou chamar minhas amigas, vão ali pintar um muro e voltar pra casa, ou por exemplo, às vezes eu faço muito também, como não necessariamente rola essa troca mais dinheiro, né? Por exemplo, amiga, vem aqui pintar na minha casa, vou te fazer um almocinho, um negócio assim, uma troca. Amo.
Que legal ouvir um pouco mais de como começou a sua história, né, com hip hop e ver que começou num lugar da educação. Acho que tem muita potência esse lugar de quando a gente encontra professores comprometidos com a educação. Isso é muito potente. Mas depois desse lugar, né, você foi vivenciando experiências também. Conta pra gente, você falou que foi indo pro grafite, que agora pinta muro como hobby também. E foi se especializando, né? Eu que já te conheço pessoalmente há bastante tempo, fui vendo também a evolução da sua arte na parede, assim. E é muito legal acompanhar esse processo e ver como vai refinando esse lugar. E que a rua é o seu museu, né? É o seu Louvre. E é muito legal porque ele é acessado por muito mais gente. Tem muito mais gente que vai esbarrar com a sua arte aí andando na rua. E às vezes vai dar um sorriso, vai trazer cor pro dia a dia de alguém. Então, conta um pouco mais como foi se conectando com esse lugar da rua mesmo, sabe? Da arte e tudo mais. Quando eu comecei com o grafite, a gente tem essa coisa do vulgo, né? Da tag. E aí dentre essas buscas, assim, a minha primeira tag, eu lembro que foi a Lucy Crazy. A Lucy Crazy. Por uma coisa X da novela da Nazaré, dela curtindo muito e falando que tava Lucy Crazy e tudo e tal. E com o tempo eu cheguei na preta, né? Nessa expressão artística e nessa identidade preta. A preta, eu pensei nessa tag porque eu queria que fizesse questão de que quando as pessoas vissem essa assinatura, batessem o olho, soubessem que era uma mulher e soubessem que era uma mulher negra que estava ali. Porque era uma coisa que eu não via, sabe? A gente vê as tags por aí, a gente vê as artes por aí, mas quem faz elas, né, que também tem essa coisa, esse mistério gostoso de quem é e tudo mais, a gente não sabe. E eu queria que quando as pessoas vissem, as pessoas soubessem quem estavam fazendo aquilo. E aí começou a minha parte no letreiro, pelo preta. E essa personalidade artística, né, vamos dizer assim, a preta, ela me trouxe uma vontade de que por meio da minha arte, explorar e pesquisar muito a ascensão de pessoas negras. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma persona, ou quando eu penso no que eu quero colocar na rua, em suma maioria, né, além de personagens lúdicos que eu tenho para fazer, são pessoas negras, e são pessoas negras que trazem algum tipo de ostentação, vamos dizer assim, sabe? Se eu vou fazer um personagem negro, então eu vou fazer um personagem negro, de corrente, todo trajado, que traz aquilo consigo. Se eu for fazer, eu tenho, por exemplo, o Real Gangsta Shit, que ele é um personagem que ele traz essa coisa do gangsta, traz essa coisa do malandro, traz essa coisa da rua, de fazer. Eu tenho uma personagem preta também, que ela tem esse cabelo black enorme, tá sempre de brinco, tá sempre... Então eu procurei que a minha arte e a minha expressão, elas fossem para esse lado de pesquisa. Que foi aí que surgiram os meus outros personagens e que foi aí que surgiu o meu propósito da minha arte estar na rua, sabe? De início, assim, quando eu penso no que eu vou colocar, eu penso de ir por esse caminho. Nossa, amei todo esse conceito. Acho que é muito conectado também com a essência da cultura hip hop, né? No último programa que a gente estava com o Original Hip Hop aqui, a gente comentou sobre esse lugar também do hip hop vir muito de uma identidade preta também, e isso ser muito massa de ser expressado nesse lugar, né? A gente sabe que as mulheres estão ocupando cada vez mais os espaços, e o da rua também. É importante demarcar para outras pessoas verem e pensar, olha só, também como uma inspiração, né? Como uma referência. A gente sabe que importa também esse lugar. E você tá com uma camiseta agora bem linda. Sim. Do projeto da Arte da Rua. Sei que você trouxe isso, que agora quer mais esse lugar de expressar a sua arte como hobby, para não ter tanta pressão do capitalismo, né, de precisar monetizar isso. E eu acho que é muito legal esse lugar também, a gente ter a possibilidade, né, de ser independente de estar fazendo isso, pagar nossas contas ou não. Mas eu acho que esse projeto foi um marco na sua história também com hip hop, né, e queria que você contasse um pouco pra gente, pra ficar registrado aqui também na história. Sim, gente, esse projeto, ele foi o meu bebê. Às vezes ele aconteceu em 2022, né?
E às vezes eu olho pra ele, eu lembro de estar encostada assim e comentar com o meu amigo, de tipo, nossa, a gente, mano, e se, tá ligado? A gente fizesse isso. E parecia uma coisa tão distante, parecia uma coisa tão doideira, tá ligado? E hoje quando eu vejo que tudo aconteceu e da forma que aconteceu, você estava lá com a gente, trampando junto, eu fico muito orgulhosa. O da arte da rua, ele surgiu de ideias combinadas, né? No tempo, eu tinha acabado ali de criar uma marca, que era a Robacena. E a Robacena, ela era uma marca de vestuários customizados, que carregavam ali as minhas personas, né, as minhas letras. Depois de um tempo foi para acessórios, mas ela tinha essa premissa de usar na rua o que te destacava, sabe? E partindo desse princípio de que a rua, ela é a nossa galeria viva, eu juntei uma bolhota com a outra e falei, mano, como que eu poderia divulgar, né, e promover também outros artistas e outras artes de uma forma diferente e de uma forma que transitasse. E aí surgiu a ideia das camisetas e aí surgiu a ideia de uma exposição interativa, né? O da arte da rua, ele consistiu da gente fazer essa exposição ao ar livre em, acredito que foram 7 cidades. A Baixada tem 9, acho que foram 7 cidades da Baixada. A gente conseguiu distribuir mais de 200 camisetas gratuitamente, constando com a arte de mais de 33 artistas. E foi lindo, assim, cada dia foi uma vivência diferente, foi uma experiência diferente. Vira e volta, eu via pessoas que eu nunca nem vi na vida, passando por aí com a camiseta, sabe? E para além de ter essa coisa de, é uma arte que tá ali na camiseta da pessoa, uma coisa que eu achei que o projeto trouxe de muito importante foi justamente, chega a ser uma ironia, né? Mas essa oportunidade do trabalho artístico da pessoa ser valorizado. Eu lembro de uma amiga minha que ela falou que tinha sido a primeira vez que ela tinha conseguido receber uma moeda assim, em troca da arte dela. E que ela pegou e gastou tudo com caneta, gastou tudo pro bagulho dela acontecer. E eu fiquei pensando, caraca, tipo, ele rodou de tantas maneiras, ele atingiu as pessoas de tantas maneiras, né? Fora isso, a gente também teve algumas passagens por batalha de rima, então a gente conseguiu somar com outras expressões do hip hop. Foi muito especial esse projeto, é o meu xodózinho, eu fico muito feliz que ele aconteceu. Que massa, gente, foi um marco na história, né, da Baixada, realmente, movimentou toda uma cena cultural e artística do hip hop, das artes visuais, assim, foi um projeto lindo. E as camisetas eram distribuídas gratuitamente, né? Populações que às vezes não iriam no Louvre tinham acesso a uma exposição perto da sua casa e ainda levavam junto com ela um presente, essa obra, assim, o reconhecimento dos artistas, tudo que rolou, assim, foi um projeto muito bonito mesmo. Acho que a gente celebra essa história que aconteceu, assim. E teve apoio, financiamento, né, pelo PROAC também, né, que esse programa também tem o financiamento do PROAC. Então, acho que isso é um incentivo de como essas políticas públicas são importantes. Elas deveriam ser menos difíceis de serem acessadas, né? Acho que um dado importante que até traz essa reflexão sobre como às vezes desgasta monetizar o nosso trabalho através da cultura é que hoje, atualmente, 4% das pessoas que se inscrevem nesse edital de programa de ação cultural, que a gente foi contemplada, é selecionado. Gente, 4% é um número muito radical, sabe? 4% de 100 é muito difícil você chegar nesse lugar de acessar. E quando acessa, precisa fazer uma grande entrega, são tantas questões, né? Então, acho que fica aqui a reflexão de que as políticas, elas precisam ser alargadas. Tem muita gente fazendo e as pessoas precisam de mais espaço dentro dessas políticas públicas também. Mas assim a gente finaliza o primeiro bloco e não sai daí que a gente volta já já aprofundando na história da Luna com hip hop. Olá, eu sou Dira Paz e quero convidar todos vocês... Oi, eu sou o celular da Dira. Você sabia que ela me leva para todo lugar?
Oi, filhão. E também Mamãe já manda tá áudio voltando pros pra cá. filhos. Vou chegar por volta mais ou menos de Todo dia. Mas o que pouca gente sabe é que com o aplicativo Celular Seguro, se roubarem ele, dá pra bloquear tudo com um clique. Aparelho, linha e até aplicativos do banco. Simples, rápido e de graça. Já cadastrou o seu? Voltando para mais um bloco sobre a cultura hip hop com Luna Lassini. Agora a gente quer saber um pouco mais sobre, dentro desse caminho do hip hop, o que você sente que já aprendeu dentro dessa cultura? O hip hop, para mim, ele diz muito sobre expressão, denúncia, protesto, mas eu sinto que ele me acolheu num momento que é isso, né? Adolescência, a gente é um pouco rebelde, tem muitas causas, muitas revoltas, a gente entende o que é o mundo e quer mudar aquilo, quer que as coisas aconteçam. E eu acredito que ter tido hip hop como fundamento me deu diretriz, sabe? Me deu caminho para melhorar minha expressão, para trabalhar a minha coletividade. Por exemplo, eu acho que o hip hop ele traz muito sobre isso, coletividade, comunidade, as coisas que se passam por geração, né? Que já diz muito da maioria das culturas, até religiosidades negras, a gente tem muito disso de escutar os que vieram, aprender com os que vieram e passar com os da frente. Mas está muito conectado tudo isso que você está trazendo com os aprendizados, né? Essa coletividade, esse lugar. É muito bonito ver como as respostas, elas estão muito conectadas também. No último programa a gente teve o Original Hip Hop e eles, com outras palavras, traziam essa essência de valorizar quem veio antes, mas também abrir caminho para quem está chegando. Que é esse lugar que você está trazendo das religiões de matrizes africanas também, que ensinam isso, né? Acho que tem muita conexão da cultura preta também com o hip hop, né? Hoje em dia, ano passado eu tive a oportunidade de ser professora de grafite para as crianças num projeto social. Infelizmente, para mim durou muito pouco, porque em paralelo a isso eu tinha aberto o meu próprio salão, né? E lá no salão eu sou a única transita que está ali, então me demandou. Eu não consegui seguir, mas foi uma experiência incrível, assim. Eu sinto que eu tinha vindo de um momento um pouco... Eu não digo frustrada com a cena no geral, mas parecia que eu já vi de tudo, já sei como é que é, sabe? Já entendi e é isso que vai acontecer. E aí de ter tido esse contato com as crianças, de poder chegar e falar, ai não, é assim, ai vamos aqui pegar e fazer o seu primeiro bombezinho. E aí num bombezinho vai botar eu vejo que teve um menino que ele fez o bombezinho dele e ele fez uma coisa meio planetas assim, sabe? Foi uma expressão tão linda, essa coisa de querer saber, sabe? Pra mim é muito um pouco do que a gente tá falando, né? Dos que vieram e dos que vão vir. Mas eu acredito muito na nova geração. Eu tô ansiosa para ver as coisas acontecendo para eles. As mil formas que o hip hop tem as suas... Como que se diz? Camadas. As suas camadas, as suas reverberações, por exemplo. Eu boto muita fé. Eu acho que é uma coisa que nunca vai morrer. Vai se transformar de mil e umas maneiras e ainda vai manter as coisas clássicas, sabe? Ainda vai manter, a gente ainda vai valorizar, a gente vai escutar, as coisas só vão se transformando, assim como elas foram se transformando no grafite, vão se transformando no DJ, vão se transformando na musicalidade, em todos os elementos. O hip hop, pra mim, na minha cabeça, ele nunca vai morrer, ele só vai se transformar. E eu vejo isso mudando muitas vidas, mudaram as vidas dos que vieram, mudaram a minha, e que muda a vida de quem tá vindo também. Que bonito ouvir tudo isso. Fiquei muito contente de saber que você teve essa experiência recente com a educação também, conectada no hip hop.
E aí eu fiquei refletindo aqui que recentemente a gente teve um aniversário da Lei 16.000, não me lembro por completo, mas essa lei estava completando 18 anos, que é a lei, né, que coloca como obrigatoriedade o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas. E eu fiquei pensando, será que quando a gente traz a cultura hip-hop, a gente está colocando em prática essa lei? O que você acha? Completamente, totalmente. O hip-hop, ele traz a fala do povo negro, né? Do povo marginalizado. Hoje em dia a gente ainda tem uma mistura maior, né? Em questão de raça e território, mas ela nasceu do povo negro. O hip-hop, ele é negro. E uma vez que você passa o hip-hop como educação e para as crianças, é bom que você junta com uma arte, sabe? Às vezes a gente pensa que escola é uma coisa um pouco engessada, né? Que a gente vai sentar e aí o professor vai passar na lousa e a gente vai ficar aqui vendo e aquilo vai ser uma coisa que vai pegar. E o hip hop, ele pode trazer essa diversidade para a educação. Pode ser uma música que você vai colocar, pode ser uma dança que ali a pessoa vai dançar. Inclusive, teve um filme que até bateu o recorde de indicações agora, né? Que é Os Pecadores. E se passa nos anos 50, se eu não me engano. Traz toda a questão do blues. E tem uma cena onde o menino tá lá cantando blues e várias diversidades da arte negra, elas se encontram no mesmo ambiente. Tem o hip hop, tem o balé, tem o blues. Tá tudo conectado, né, no fim. As coisas vêm do mesmo lugar e foram fazendo esses ramos, que era isso que eu tava procurando aqui, foram se espalhando nesses ramos. E o hip hop, ele só foi uma forma de modernizar o que os negros já estavam já estavam falando disso antes. Uhum. Muito massa te ouvir. E eu fiquei pensando nessa conexão agora que você tá até compartilhando de como é potente uma vida encontrar o hip hop, principalmente às vezes uma vida preta, né? Que é esse lugar também de empoderamento, de autoestima, e que você encontrou através de uma professora e anos depois teve a oportunidade de fazer com que outras crianças encontrassem através de você. Muito lindo esses caminhos, como eles são cíclicos às vezes também, né? Muito. Eu lembro que essa professora, ela me deu uma vontade de cursar artes plásticas, assim. Aí eu decidi que eu ia ser professora de artes plásticas, só que aí eu cresci, esse curso não existe mais na Baixada, virou artes visuais. E aí depois de um tempo eu quis fazer uma formação, porque eu queria atingir as vidas das pessoas por meio da arte, da cultura, e aí eu fui entrar para serviço social, assim. No fim, eu não virei professora de artes, não virei assistente social, mas eu sinto que eu concluí tudo isso através do movimento hip hop e da produção cultural voltada para esse meio, sabe? Eu consegui fazer tudo o que eu queria, né, de um jeitinho ali, e foi o hip hop que me proporcionou isso. Pra mim, na minha cabeça, sabe? É um pouco do que a rua traz e do movimento que a rua tem e do tipo de educação que um movimento de rua te dá, né? Claro, através dos viés certos. Mas a cultura, ela é muito potente. A cultura, ela é troca. A cultura é estar em espaços. A cultura é você absorver aquilo e jogar para fora. E é uma grande escola. Sim. O que eu acho muito interessante também na cultura hip hop é essa reivindicação da rua como um espaço de convívio, de cultura, de arte e de resistência, né? Porque se o hip hop nasce das quebradas, a gente sabe que às vezes as quebradas são colocadas como um lugar que as crianças, é perigoso estar na rua. Mas ao invés de tirar as crianças da rua, o hip hop, ele ocupa a rua, né, com batalha de rima, com oficina, com grafite, com outras perspectivas de vivências. E a gente sabe, né, que tem muitas histórias que são transformadas por esse encontro. Você estava contando pra gente que agora você está trabalhando como transista. Você acha que isso tem alguma conexão também com o hip hop? Porque eu fiquei pensando
que na estética do hip hop as tranças são muito presentes, também é um lugar de autoestima, né? Você acha que tem pontes aí? Eu acho, total. Há quem diga que a moda, né, é o novo elemento, assim, do hip hop, o elemento agregado. E a trança, ela é ancestral e ela carrega muito disso. Eu estava até pensando esses dias, né, que já fazia muito tempo que eu não pintava ou desenhava. Hoje em dia também eu estou um pouco mais na dança e nas tranças e até onde isso me fazia mais ou menos artista. Mas mesmo nas tranças eu ainda sinto que eu faço parte, sabe? Eu ainda sinto que eu sou artista, eu ainda sinto que isso é, sim, ser hip hop. Elas carregam muita potência, elas carregam muita história, elas carregam muita expressão. Eu consigo ver aonde se encaixa ali perfeitamente, seja trança, seja, por exemplo, os acessórios que eu fazia com rouba-cena também, as camisetas. Eu sempre dou um jeito de estar um pouquinho, né, pertinho. Eu acredito muito. Isso que você traz é muito legal, porque mostra como as coisas são correlacionadas e transversais também, né? Às vezes não precisa ser dentro daquela caixinha que a gente visualiza, isto aqui é hip hop. Hoje em dia tem muitas coisas que atravessam, então se descobrindo novos elementos, né? No último encontro a gente soube já do quinto, que é o conhecimento, e que está presente em muitas áreas. E você comentou agora que está na dança, e eu lembrei que você trouxe a referência do blues como um ancestral, talvez, do hip hop. E a dança que você faz é o samba, né? Eu te acompanhei, vi que você tá aí arrasando na escola de samba. E também, de certo modo, atravessa esse lugar da ancestralidade da cultura preta que foi se ramificando nos ramos do hip hop, né? Do rap, do samba e de muitas outras. Do maracatu, né? Todos esses encontros. Você sente isso também, no final? Eu sinto, não necessariamente talvez na mesma forma de linguagem, mas talvez na mesma forma de expressão. O carnaval, ele também ocupa as ruas, né? Uhum. Também traz esse tipo de festa, talvez dialogue com um outro público, tenha os seus outros princípios, mas no fim, rodei e caí na rua de qualquer jeito. Eu acredito muito mesmo no poder da rua. Talvez, não sei se é porque eu fui essa criança que cresceu achando que eu só poderia ser artista de Louvre, e a rua justamente me trouxe isso. Mas para mim é minha casa, é a minha segunda casa. Eu acho que é onde a arte acontece. Não só o hip hop, né, mas eu acredito que a arte salva. E muitas reflexões que eu cheguei a ter, onde eu pensei que, nossa, muito dessa saga de querer mudar o mundo, o que vai fazer o mundo mudar, o que vai fazer as pessoas entenderem outros pontos e tudo mais, o que poderia salvar o mundo, assim. Eu penso na arte, sabe? Eu acho que ela muda tudo, eu acho que ela salva as pessoas. Seja no hip hop, seja no samba, seja outras formas de cultura. Eu acredito que te acolhe a arte, ela te acolhe, ela te entende, e aí na hora que você simplesmente expressa aquilo, é uma das coisas mais gostosas que tem. E por ser na rua, eu acho que é a forma mais acessível de você jogar isso para uma outra pessoa, sabe? E aí você vai jogar para uma outra pessoa e vai jogar para uma outra pessoa, porque não precisa de muito, você só precisa estar lá, tá ligado? Você só precisa querer estar lá. E aí, pum, sim, você pode mudar. Te ouvindo, acho que a gente percebe que no seu caminho a arte sempre vai atravessar, né? Seja vira e mexe pintando um quadro, recebendo um convite, indo para lá pintando uma parede, no dia a dia com as tranças, com samba. Mas conta pra gente se dentro do seu coração tem algum desejo pro futuro conectado à cultura hip hop, assim, algo que tá guardadinho aí com você. Eu gostaria muito de poder fazer outras formas de interatividade com o hip hop. Por exemplo, da Arte da Rua, né? Que ele foi esse projeto que veio e trouxe essa exposição cultural, criativa.
Eu acredito que futuramente eu gostaria de ter uma outra ideia, assim, que surgisse uma outra maneira de fazer uma coisa, sabe, bem diferente e que impactasse e que continuasse a fazer as coisas se movimentando, assim. Mas também, se eu aposentar minhas botas cedinho, eu acredito que... Deixou o seu legado. Seu legado. E de que vai estar sempre aí, né? Às vezes a gente tem essa coisa de que não, porque eu vim, eu fiz e eu aconteci e tudo mais, então tem que me manter ali para sempre. E eu acho que não, eu acho que até um pouco egoísta, sabe, da nossa parte ter essa coisa. Eu acho que se expande e se transforma. Eu tenho essa paz no meu coração que as coisas sempre vão continuar acontecendo, independente de eu estar lá fazendo ou não, se for você que vai estar fazendo ou não, as coisas sempre vão estar acontecendo. A minha vontade é que eu continue vendo as coisas sempre acontecerem, sabe? Se eu conseguir ter uma outra ideia mirabolante ir lá e fazer, tá ótimo. Mas me dá muito gosto saber que tá tudo acontecendo, sabe? Que o mundo tá girando, a arte tá rolando e que o hip hop tá tocando vida e vai tocar vida até o dia amanhecer. Que massa, gente. Que presente escutar um pouco da sua história, do que você traz aí, da essência da cultura hip hop, compartilhar com a gente o que você pensa. A gente agradece. Conta pro pessoal como eles te encontram nas redes, qual o seu arroba. Gente, meu arroba é @LunaLacine, nas tranças @BelezasPorLacine. E a gente tem aí o que ficou de um acervo, né? A memória do @Robacena RCN, que é essa marca, né, que traz, que até poderia ser um belo retorno, né, amigo? Robacena tá aí. E roubando a cena, chega roubando a cena e destacando tudo. E eu queria agradecer muito pelo convite, pelo espaço. Tudo de bom pro projeto. E tudo de bom, sempre. Muito obrigada, a gente agradece a sua presença e acompanhem que a gente vai ter mais programas sobre a cultura hip hop. Até a próxima!